Olá, muito bom dia. Hoje, dia 10 de setembro de 2022. Estamos a 22 dias, olha que número importante, da eleição mais importante da história do nosso país. Você está no canal Todo Poder Emana do Povo, o Jornal da Manhã, e eu sou Alan Lopes. E para comentar as principais notícias que ocorreram ontem e hoje também sobre a principal eleição da história do nosso país e, quiçá, do globo, eu vou trazer aqui para a bancada meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alan. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesse sábado, aqui no Todo Poder Emana do Povo, você que está só escutando, você que está no chat aí interagindo. Bom dia a todos. Pois é, já quero começar aqui, dizendo para vocês que se acostumem, porque até a eleição vai continuar essa censura mesmo e a dificuldade de nós entrarmos no ar a cada dia é maior. Mas nós não vamos desistir. O importante é que nós estamos lutando para levar a boa informação, informação de qualidade, sem manipulação, que tem despertado milhares de pessoas ao redor do país. E eu já vou começar, como é uma característica do nosso jornal, com uma notícia maravilhosa, que é a notícia que o presidente fez uma parada ontem, quando ele estava em campanha, e no Tocantins ele fez aquela parada que ele sempre faz inesperada, onde as pessoas nem imaginam. O presidente gosta de fazer isso, e ele chegou numa região muito precária, e chegou lá para conversar com algumas pessoas. E aí tem um vídeo que foi gravado aqui, que é um vídeo bastante emocionante, e eu quero colocar para vocês verem. Vamos ver. E você começa com a Você vai para a escola? Já está indo para a escola? Não, tô indo. Você já sabe alguma coisa dessa direita? Vai lutar aí. Não tem ciúme não. Não, perdeu. Agora pode. Já era. Cadê o maridão daí? Tem maridão? Tem marido? Olha a filmagem aí, ó. O pessoal que tá bebendo assim, né? Não é ele não. Bom, voltamos aqui. Verdadeiramente, esse é o nosso presidente, um cara fantástico, um cara simples, humilde, e é por conta dessa conexão, Gustavo, que ele tem com as pessoas mais simples, que não temos dúvida alguma que essa missão que ele tem, esse chamado que ele teve para governar o Brasil, está aí, nessa simplicidade, nesse carinho que ele tem com as pessoas, entendendo, de fato, a dificuldade, sem nenhuma hipocrisia, como fazia o ladrão do passado, que gostava de falar muito do Nordeste, andar por lá, segurar as crianças no colo, mas nunca fez nada. O presidente Bolsonaro é esse cara que, de fato, entende o sofrimento das pessoas, e ele não tem nada programado, ele chega lá de surpresa, ele quer ver a realidade do país, e é por isso que o Brasil tem sido transformado. A gente tem visto aí que o auxílio, que é tão importante para alcançar essas pessoas que vivem uma vida tão difícil, não é aquele curral eleitoral que o ladrão fez no passado, dando R$100 e poucos para as pessoas. O presidente está procurando levar dignidade, tem certeza que se ele pudesse, ele daria muito mais. A gente hoje está nos 600, quem sabe a gente consiga aumentar isso no futuro, mas o importante é que a gente consegue ver essa humanidade,
essa vontade explícita de ajudar as pessoas mais vulneráveis, né, Gustavo? Certamente, você falou aí do aumento, o presidente já falou sobre isso, né? De aumentar para R$800 o auxílio aos brasileiros. Se fosse um ator, seria digno de Oscar, e a Globo perdeu o maior ator da história no Brasil, né? É claro que o presidente não é um ator. Olha, o presidente tem tantos inimigos, o presidente tem tanta gente tentando puxar o tapete dele, a gente sabe disso, que se ele não fosse isso, teria vazado algum vídeo dele fazendo aquilo que Sérgio Cabral já fez, que o Lula já fez, que o Álvaro Dias já fez, que tantos já fizeram. Atrás das câmeras, ou não sabendo que estão sendo filmados, se revelam como verdadeiramente são. Não gostam do povo, xingam crianças, atacam pessoas. E o que a gente tem de um vídeo vazado do presidente? O presidente dando, desculpa a palavra, um esporro em todo o seu ministério, brigando por conta do que estava acontecendo no país, sendo verdadeiramente aquilo que a gente conhece na frente das câmeras. Essa é a diferença. Eu sempre gosto de lembrar daquele vídeo vazado da reunião ministerial, que passa no jornal, no telejornal da Espanha, um senhor de idade, jornalista de cabelos brancos, já calvo, fica assombrado, espantado, porque ele viu um político sendo verdadeiro. Ele viu um político atrás das câmeras, fazendo tudo aquilo que o político geralmente faz na frente das câmeras. Esse é o nosso presidente. Por isso que tem essa conexão com o povo. Por isso que tem a brincadeira ali, tranquila, leve, o sorriso largo, solto, e cativa as pessoas por onde passa. Quantas pessoas que não gostam do presidente ou não gostavam do presidente passaram a admirá-lo quando tiveram frente a frente com ele? O presidente fala isso. Por que você não gosta de mim? Quem se lembra lá na campanha de 2018, vários vídeos que rodavam do presidente? Mas vem cá, eu sou assim por quê? Isso daqui, vamos conversar, etc e tal. E teve até gente de cabelo rosa, de cabelo vermelho, que no final do vídeo dava sorriso. É isso. O presidente é verdadeiro, é direto, é honesto. Acima de tudo é honesto. Não honesto só de roubar dinheiro ou de não pegar dinheiro de ninguém, não. Honesto no trato com as pessoas. Franco. E por isso ele cativa a todos. Bom, deixa eu aproveitar para trazer para cá nossos dois amigos aqui, companheiros de todos os dias, na bancada do Todo Poder Emanado do Povo, Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Alan. Bom dia, Gustavo. Bom dia a você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emanado do Povo. E eu não sei quem vai entrar, não estou sabendo. Rapaz, o Bolsonaro falou que tem a princesa lá, né? O negócio das princesas lá, case-se com a princesa. O nosso jornalismo também tem uma princesa, rapaz. Tá pensando o quê? Quem é. Então já sei quem é. Tá de bobeira, rapaz? Olha ela aí, ó. Querido Alan, querido Gustavo, querido Canuto e essa audiência maravilhosa que comparece nesse sábado ensolarado aqui em São Paulo. Passamos mal um bocado aqui com frio, mas agora o sol chegou e parece que para ficar mais um pouquinho. Satisfação em estar com todos vocês aqui, viu? Obrigado, Liliane. Ó, a gente está falando aqui, né, do vídeo, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver nessa manhã, do presidente quando ele chega a Tocantins, né, e ele cumprimenta as pessoas mais simples naquelas paradas inesperadas que o presidente faz, né, e aí ele conversa com as criancinhas ali. Assim, é uma coisa muito tocante, né, e a gente tem falado aqui que é essa sinceridade do presidente, esse carinho dele, essa empatia com as pessoas realmente que mais sofrem, que comprova, né, que ele tem essa missão, que ele tem esse chamado para governar o Brasil, porque no passado nós tivemos um demagogo que dizia, né, que se importava com as pessoas mais pobres e andava aí pelo Nordeste da vida, pelos lugares mais pobres, segurando crianças no colo, mas não fez nada pelo povo, muito pelo contrário, prejudicou essas pessoas, roubou tudo que podia roubar, deixou todo mundo na miséria, levou o país a 15 milhões de desempregados, e hoje o que nós vimos, né, é uma imagem. Eu vou botar só um trechinho para vocês verem, não vou colocar só para vocês verem, né, que bacana isso aqui. Gustavo, vou pedir para você fazer aquilo que você fez na outra ali, tirar a gente aqui para ficar bem, bem legal aqui. Vamos lá. Você começa a ver fora. Você vai para a escola, já está indo para a escola? Você já sabe alguma coisa dessa bilheta?
Bom, deixa eu colocar aqui todo mundo de novo e vou passar para Liliane e depois para o Canuto, porque essa imagem, né, você vê que não é nada preparado, não é uma coisa produzida, não tem uma imprensa ali esperando, né, para fazer aquele vídeo depois botar, não é nada disso. O presidente chega de maneira inesperada, com a sua equipe pequena, né, que transporta ele ali no helicóptero e tal, e a gente vê, de fato, esse carinho, essa conexão, essa preocupação com as pessoas que realmente mais sofrem, sobretudo por conta dos governos corruptos do PT que nós tivemos no passado, mas hoje a gente vê uma esperança, né, Liliane, quando você vê um homem que tem um chamado, que tem uma missão de realmente cuidar do povo brasileiro. Isso chama-se autenticidade. E é isso que aproximou o presidente do povo. Não, olha, a gente se puxar pela memória, não vai ficar muito distante aqueles que ocupavam cargo do executivo, Vossa Excelência, Sua Excelência, etc., e excrescência, o que a gente mais via no passado. Hoje nós vemos um presidente que se dispõe a ir para o braço do povo. E só quem é um administrador que não deve nada aos seus administrados, que se dá o luxo de fazer isso, é quem cumpre com o dever que se propõe. Porque eu costumo dizer, gente, que para ser candidato, ninguém bota uma arma na sua cabeça, uma faca no seu peito, ou te empurra, ou te impõe, não. As pessoas se manifestam porque elas querem estar. Agora, precisa saber se tem esse espírito público, porque nada mais é de servir a nação. E a gente se esquece disso, parece que o povo fica deslumbrado, né, com algumas posições, e por ser chamado de novo de Vossa Excelência, esquece que a excelência, que o Supremo é o povo. Eu preciso falar de um episódio que o Tarcísio de Freitas contou, eu acho que até já mencionei aqui, em que ele sobrevoava com o presidente de helicóptero uma região, eles já tinham chegado ao destino, já tinha feito o que tinha que ser feito, de avaliação de uma obra. Quando eles retornavam, o presidente pediu para o piloto descer, falou, não, desce aqui, não, mas presidente, não, presidente, ele deixa todo mundo maluco da segurança, né? Não podemos descer aqui porque não tem aquele aparato todo necessário, a área não foi varrida, como eles chamam, para saber se há algum perigo à vida do presidente. Bom, isso não interessa, porque ele não tem medo do povo. E aí, sabe o que aconteceu? Eles desceram nesse local e ele saiu numa várzea, procurando as pessoas para conversar com as pessoas, porque é isso, a verdadeira matéria, o verdadeiro sentimento está de ouvir da boca do povo, da população. Veja esse vídeo aí que você acabou de exibir, o que nós vemos? Um presidente despojado que senta ao lado de criança, nada mais sincero que uma criança, né, para dizer, e se você pergunta, elas falam mesmo, porque elas ainda não aprenderam a mentir, espero que não aprendam ao longo da vida, mas, sobretudo, na vida política, o que nós tínhamos desde sempre, e temos até hoje, os marqueteiros, que me perdoem a sinceridade aqui, né, que sabem muito bem que não tem políticos por vocação, fica ensinando, e aí fica aquela maquiagem, fica aquela verborragia, porque não fala do coração. Agora, por ocasião do dia 7, o Alan, eu acho que você aí pelo Rio de Janeiro e todos aqui pelo Brasil, algumas pessoas tiveram a oportunidade de subir ao palanque para dar o seu recado. O Canuto, nós no momento lá estivemos juntos num carro de som, e por outros dos que eu passei, eu vi pessoas falando que não via nada do coração. Por quê? Foi tudo decorado. A mesma coisa que falava no caminhão, falava no outro, falava no outro, falava no outro. Então eu fico imaginando, gente, não é vocação, é decoreba, é construção do político. E esses, com certeza, estão fadados a ter vida curta, porque o povo já aprendeu a reconhecer sinceridade. E só para puxar um pouquinho sardinha para o meu lado, eu participei de um maior telejornal do mundo, no Brasil, quer dizer, no Brasil, que era sucesso no mundo, trazido por Silvio Santos, chamado Aqui Agora. Sabe por que ele foi sucesso? Porque nós abríamos a câmera e mostrávamos a vida como ela é. E é isso que o Bolsonaro faz enquanto político. Exatamente. Canuto, a gente via, de fato, né, no passado, um demagogo, né, que é o caso do ladrão, que gostava de explorar a imagem das crianças, das pessoas mais pobres, e prometia, fazia promessas, e quando chegou lá, ele desprezou, virou as costas para essas pessoas, que fato é, tanto que o presidente está lá, cuidando dessas pessoas, justamente porque ele as abandonou. Né? Quase 15 anos que nós tivemos do
partido das trevas no poder e as pessoas continuaram, aliás, pioraram de vida graças a esse governo corrupto, né? Não esqueci de abrir o som dessa vez, tá? Mas é o seguinte, então você compara o que é a campanha do presidente Bolsonaro, é isso aí. Na eleição passada, quando ele ainda não era presidente, ele gastou coisa de 1 milhão, que é mixaria, né? 1 milhão tipo assim, para colocar aquela festa na Paulista, ali dependendo do tamanho do carro de som, você gasta em torno de 10 até 30, 50 mil nos maiores carros de som, com telão, com tudo. Então, uma campanha de 1 milhão equivale a 20 carros de som grandes. Não é muito, uma campanha nacional de presidente. Então, é o que o presidente gastou, o presidente Bolsonaro gastou na eleição passada. Só para te dar um parâmetro, desculpa te cortar, deputados federais, né, a gente conhece um monte, uma campanha de deputado federal é entre 20 a 25 milhões. A campanha do deputado federal é isso. É uma campanha. Não vou ser eleita. Mas é para os deputados da velha política. Isso é uma realidade. Quem conhece a política por dentro sabe. Todo deputado de mandatos que eles gastam é isso aí, entre 20 a 25 milhões. Você falou do presidente que foi eleito com 1 milhão. Então, vai lá, Canuto. Então, foi eleito com 1 milhão porque ele fazia uma campanha simples dessa. Não tem que contratar marqueteiro, Duda Mendonça e outros aí. Não tem que gastar dinheiro com isso. Tem que abrir a câmera e mostrar a simplicidade. Aquela cena da eleição passada, ele com o Carlos Bolsonaro, com uma luz pendurada numa prancha de surf, a raquete de matar mosquito, e fazendo live ali. O povo queria aquilo, porque vê que aquilo é a verdade. Não precisa daquele mega cenário todo empacotado e tal. A simplicidade, é a verdade. Compara com o outro lado, né, que faz um teatrinho deles, que mente, né, que fala que cansou de viajar ao mundo, falando mal do Brasil, soltando números sem fonte. Essa é a campanha deles, né? É a base na mentira, é a base num teatro, na ilusão, né? E com a campanha verdadeira. Verdadeira, assim. E as câmeras pegam a verdade. Hoje em dia a internet não perdoa. Esse pessoal da velha política não caiu a ficha deles ainda. Eles estão achando que vão contratar, né, uma empresa. Aqui em São Paulo teve um candidato aí que foi punido por comprar seguidor no Instagram. Né? Tentou falsear aí. Quer falar, Liane, isso aí? É bom que você não diga o nome mesmo, porque eu já estou sendo processada pelo outro lá, que faz parte do PT, né? Porque eu relatei um fato verdadeiro. Mas dizer o seguinte, que a campanha criar um político, isso é coisa do passado, até porque nós estamos na internet aqui, e a internet mostra a vida como ela é. Cada vez mais as pessoas têm interesse de saber de verdade quem é a pessoa por trás das câmeras também. Então, o mundo desabou para quem queria levar vantagem na política, porque fica muito claro e muito fácil para você, eleitor, aí, pesquisar a vida pregressa de cada um de nós. Então a campanha agora é isso, gente. Mudou, a verdade está na internet, não precisa mais daquelas campanhas milionárias. O pessoal vai gastar dinheiro com outras coisas na campanha, talvez impulsionamento de vídeo com internet, mas não tem mais aquela coisa do curral eleitoral. Aquilo está condenado a acabar no Brasil, se ainda resta em alguns lugares, mas vai acabando aos poucos, e cada vez mais a gente vai ter o chamado voto de opinião, e não o voto de cabresto. O voto de opinião é que as pessoas votam em que elas acham certo, quem acham que vai ser o seu melhor representante, e não naquele que obriga a votar ou que oferece um favor em troca. Cada vez menos isso vai existir no Brasil. Isso é bom para o país, nós vamos evoluir um passo à frente, e agora o próximo passo é reformar nosso sistema eleitoral, né? Acabar com o fundo partidário, com o fundo eleitoral, o tempo de TV mesmo já está obsoleto, não precisa mais disso, permitir candidatura independente e fazer muitas outras coisas no Brasil para acabar com esse oligopólio, né, dos 33 donos de partido, que todos os partidos no Brasil têm problema. Não tem um que lá internamente, se fuçar, não acha alguma coisa, vamos dizer assim, alguma coisa não muito republicana sendo feita. Eu não falo só de corrupção, não. Eu falo mesmo de todo tipo de sacanagem que acontece nos bastidores da política. Então, a gente precisa permitir candidatura independente, precisa desburocratizar a criação de novos partidos. Isso tem que ser uma pauta muito importante a partir do ano que vem. Bom, e isso prova, né, exatamente porque o ladrão, de fato, não consegue sair às ruas de maneira espontânea, ele não consegue fazer nenhum ato que não seja dentro de um ambiente fechado,
né? A gente viu aqui em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, anteontem, tudo sendo preparado, tapumes, enfim, aquele cercadinho, né? O quadradinho lá, onde eles colocam ali 2, 3, 4 mil pessoas, quem sabe, no máximo ali, e faz o show deles privado, né? Só para o pessoal deles ali, a classe militante que está dentro da educação, a classe artística e mais uns outros que vivem pendurados pelas prefeituras aí. Ontem ele esteve aqui, também no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, num clube chamado Tamoio, fez um outro evento fechadinho, dentro de uma quadra que devia ter no máximo 1.000, 1.500 pessoas. Vou até colocar o vídeo aqui para vocês verem, porque, vamos olhar aqui. Ali, ó, isso aqui é uma quadra, tá vendo? Dentro do Clube Tamoio em São Gonçalo, aqui, ó. Isso aqui, para mim, é o auditório da minha igreja é maior do que isso aqui, tá? Vou falar a verdade. O auditório da minha igreja é maior do que isso aqui. Então, eles não têm coragem de fazer o que o presidente faz, né, na rua, tudo aberto, com o povo, porque sabem que vão passar vergonha, têm medo das câmeras virem por cima, gravar e mostrar que eles não têm ninguém, e isso, obviamente, vai desmontar toda a armação que tem sido feita, sobretudo pelo Datafolha, tá? Vou falar aqui porque eu não tenho medo de falar. Porque está saindo a pesquisa, saiu a pesquisa da Modal Mais, saiu a pesquisa da Futura, saiu a pesquisa do Paraná Pesquisa, todas deram Bolsonaro com 42 e o Ladrão com 36. Aí vem o Datafolha e diz, Lula tem 45 e Bolsonaro tem 34. Né? Então, são canalhas que estão a serviço do sistema. Ninguém tem dúvida disso. E não é que a gente acredite na pesquisa do Paraná, pesquisa, né, da Modal Mais, da Futura, nada disso. É que você vê a desonestidade intelectual. Ora as bolas, se você tem vários institutos de pesquisa e todos têm, digamos, uma metodologia, né, que eu não consigo entender essa metodologia que houve 2.000 pessoas no universo de 150 milhões de eleitores, num país que tem 5.600 municípios, ou seja, você não consegue nem ouvir uma pessoa por município. E aí você tem, né, o Datafolha sempre fazendo esse jogo canalha, igual fizeram em 2018. Há 7 dias da eleição de 2018, há uma semana, nós tínhamos o Datafolha dando a vitória do Haddad sobre o Bolsonaro. E depois que passa tudo isso, ninguém fala nada, ninguém pune os caras, e aí fica só aquele negócio, a pesquisa é o retrato do dia. Ora as bolas, mas quando vocês soltam nessa armaçãozinha vagabunda que vocês fazem com a Globo e com outras emissoras aí, isso manipula o povo. Ou pelo menos manipulava, né, no passado, quando nós não tínhamos a internet, as mídias sociais. Essa canalice tem que ser combatida e tem que ser mostrada para o povo. Se é uma metodologia, não pode um instituto falar, 3 institutos falarem a mesma coisa e um outro, né, dar uma divergência absurda como essa. Aí, né, Gustavo, a gente precisa mostrar a realidade. Por isso que a gente mostrou esse vídeo aqui ontem do Lula no Tamoio. Não tinha praticamente ninguém. Era menor do que o auditório da minha igreja. Por que ele não faz isso, Gustavo, na rua, né, aberto para o público? Por que ele não faz isso? Olha, o Lula é igual uma bactéria perigosa. Bactéria perigosa só existe em ambiente controlado. As bactérias mais perigosas do planeta só existem em ambiente controlado. Em hospital, em lugar... O Lula é igualzinho a bactéria. Ele só aparece em ambiente controlado. Não há outro lugar que ele possa aparecer. Não pode ir às ruas. Aliás, quem vai às ruas paga o preço. A gente vai mostrar um vídeo daqui a pouco do que aconteceu num shopping aqui do Rio. A gente tem muito vídeo para mostrar, mas a verdade é que eles não têm voto. Porque se tivessem voto, fazia igual o presidente. Essa é a grande realidade, é o que eu venho falando há muito tempo. Se tem voto, faz igual. Como não tem voto, não faz igual. Aí ficam nessa conversa fiada de fazer evento fechado, falam da questão da segurança, como se nós estivéssemos muito preocupados, ou como se nós fôssemos do tipo deles, como se nós, na nossa história, tivéssemos casos de violência, atentados, etc. e tal, patrocinados pela direita. A história da direita no mundo, eu não falo só da direita brasileira, não bate com esse discurso deles. E ficam ali, nesses ambientes fechados, porque não podem ir às ruas. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora. Quem conhece aí Bico do Papagaio? Você que está no chat, você sabe onde fica o Bico do Papagaio? Vocês conhecem o Bico do Papagaio? Sabe, Canuto? Sabe, Liliane Ventura? Não. Brasil é muito grande. Bico do Papagaio. Vou mostrar para vocês um vídeo do Bico do Papagaio. Tocantins, né? Norte do Tocantins. Norte do Tocantins, com divisa com Maranhão. Deixa eu ver se é esse daqui o primeiro. É esse aqui, eu acho que esse aqui é o primeiro. Vamos lá. Que é Barra do Corda.
Barra do Corda. Olha só. Cidade inteira lá. Não é isso? Cidade inteira. E a pergunta que eu faço, enquanto o Gustavo está falando aí, digam aí quantas pessoas, qual é o número da população dessa cidade aí? Essa cidade é Barra do Corda, no Maranhão, que a gente acabou de ver, Barra do Corda, no Maranhão. Vocês viram a quantidade de gente que tem nas ruas, festa, uma micareta, enfim, gente que não acaba mais. Agora, eu vou botar outro para vocês, que é o Bico do Papagaio que eu falei. Olha só que coisa assombrosa. O presidente Bolsonaro não tem voto no Nordeste, não é o que eles falam? Preste atenção. Cadê? Não, essa não. Espera aí. Cadê a imagem? Volta. Volta aqui. Também não é isso, não. Volta aqui. Guia do Brave. Cadê? Tá aqui, ó. Olha isso. Olhem isso, gente. Vamos lá. Vocês acham que as lideranças de esquerda, se pudessem levar o Lula no interior, no Nordeste, para fazer isso, não fariam? Vocês acham que as lideranças de esquerda, nos lugares onde eles dizem que tem voto, se pudessem levar o Lula para mostrar uma imagem similar e dizer que o Bolsonaro não é o único que faz isso, eles não fariam? Mas eles não conseguem fazer, porque não tem voto. Qual o objetivo da pesquisa? Muita gente acha que o objetivo da pesquisa hoje é influenciar aqueles para votar nos que estão em dúvida ou naqueles que gostam de votar nos que dizem que estão na frente. Vocês acham mesmo que alguém, nos dias de hoje, vendo essas imagens, se deixam levar por essa narrativa de pesquisa? Eu acho que o objetivo da pesquisa é outro. O objetivo da pesquisa, para mim, é muito claro mesmo. É justificar algo. O que será, a gente não sabe. Mas o objetivo, na minha opinião, das pesquisas hoje em dia é esse, justificar algo. Porque não existe... isso também, né, Gustavo? É isso também. Mas o que acontece, né, Liliane? As pessoas, quando veem esse tipo de imagem, as pessoas nessa cidade, nessa região, o cara que gosta de votar no que está na frente, ele vota naquilo que ele viu na cidade dele. Ele não vota porque na televisão falou que fulano está na frente. Ele vota porque ele vê todo mundo na cidade dele fazendo esse movimento. E como é Bico do Papagaio, Barra do Corda, Itaperuna, no interior do Rio, os lugares que forem, as pessoas, na sua esmagadora maioria, votam no presidente Bolsonaro. A gente sabe disso. Pergunte a qualquer um desse chat aqui na sua cidade. Olha, não, na minha cidade, eu moro num reduto de esquerda. Moro na zona sul do Rio de Janeiro. Se você olhar para todos os prédios, você vê bandeiras do Brasil e no prédio que tem uma bandeira de um esquerdista tem 5, 6, 7, 8 do Brasil. Gente, aquilo que os nossos olhos veem, o tempo inteiro eu falo isso para vocês, aquilo que os nossos olhos veem, o que nós vimos... Gustavo, desculpa te interromper, mas eu preciso dizer isso. A pergunta que mais me preocupou quando o Bolsonaro foi ao Jornal Nacional foi do William Bonner, forçando ele a afirmar que ele aceitaria qualquer que fosse o resultado. Exatamente na direção do que você está falando. Quer dizer, a Câmara está preparada com as pesquisas para justificar internacionalmente, porque qualquer pessoa que ande pelas ruas se reconhece em outro patriota. Né? Você acabou de mostrar essas imagens aí. Agora, aquela insistência do Bonner... Ô, Bonner, está sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, meu filho? Conte para nós. Agora, deixa eu só fazer um adendo aqui, o que a Liliane falou, porque realmente o presidente se comprometeu, mas ele falou que aceitará, seja qual for o resultado das eleições, vírgula, desde que sejam transparentes, limpas e transparentes. Né? Portanto, claro, né? Então isso aqui tá claríssimo. E só para corroborar com o que o Gustavo falou, a cidade lá de Barra do que mesmo? Esqueci. Bico do Papagaio e... Não, Barra do não sei o quê, do Maranhão. Peraí, esqueci aqui.
São 88... Barra do Corda. Barra do Corda. É a população de Barra do Corda. 88 mil pessoas é o que tem na cidade. Vocês viram a quantidade de gente que tem ali? Aqui no meu bairro, onde eu moro, no meu bairro, são 163 mil pessoas. Então, isso que vocês estão vendo ali no Barra do Corda, isso é praticamente 30% de toda a cidade ali, meu amigo. Essa que é a realidade. A gente está falando da cidade inteira, né? É um fenômeno, né, Gustavo? Pergunta, e o Bolsonaro estava presente? Bom, a motociata, né? Foi a motociata dele. Ontem ele andou por aquela região. Não sei se ele estava presente ou se foi apenas uma manifestação. Mas no chat aqui tem gente colocando, ó. Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, segunda cidade do estado, a manifestação aqui foi enorme e linda. Sou de Uberaba, Minas Gerais, e somos todos Bolsonaro, e por aí vai, a gente sabe disso. Por isso que eu provoquei a pergunta, porque mesmo sem a presença dele, a figura pessoalmente dele, gente, ontem teve motociata na Alemanha, em Madrid, para quem não ouviu ontem que eu estava divulgando, hoje eu recebi um monte de imagens. Então, assim, é isso. Tá para além até da figura, da presença dele, porque o trabalho dele já sobrepuja qualquer narrativa. Exatamente. Olha só, eu não fiz uma pesquisa, isso eu conversando com um amigo que é assessor de um deputado estadual. Ele me falou que nós tivemos manifestação no Rio. Itaperuna, Noroeste Fluminense, uma cidade pequena, que 30% da cidade, a principal rua da cidade ficou lotada. Angra dos Reis, nós tivemos manifestação. Cabo Frio, nós tivemos manifestação. Você que é aqui do estado do Rio, coloque a sua cidade. Você que é do interior de São Paulo, interior do Brasil, coloque a sua cidade. Nós tivemos uma multidão gigantesca em Copacabana, uma multidão gigantesca em São Paulo, no Parcão, na Praça da Liberdade, na Esplanada dos Ministérios, na Avenida Paulista, e tudo que é cidade no Brasil teve manifestação. Gente, que fenômeno é esse? Bolsonaro, a gente não tem noção disso, e é culpa da imprensa que não faz essas ligações, porque a imprensa deveria fazer isso, faz para um monte de coisa, por que não faz para o presidente? Bolsonaro é o homem no planeta que mais movimenta multidões. Já pararam para pensar nisso? Coisa linda. E falando em nome de Deus, pátria, família. A história do planeta, gente. Isso é uma coisa assombrosa. Isso é uma coisa gigantesca, eu ficar arrepiado. De verdade. A gente não tem a dimensão, nós não temos a dimensão ainda do que nós estamos vivendo, do que representa a figura do presidente nesse momento, e a imprensa faz o trabalho porco, sujo, imundo de fazer isso daí que eles fazem. Olha, o Datafolha disse. Então, acreditemos naquilo que os nossos olhos veem, acreditemos nos fatos, na realidade. O resto é dissonância cognitiva. Falam para você uma coisa diferente daquilo que você está vendo. Simples assim. E aí, para passar para o Canuto, eu quero lembrar que nós temos um outro mito também no Brasil, e a gente não pode deixar de reconhecer isso, porque quando ele sai às ruas, ele também leva multidões, e também é ovacionado, né? E a gente, como um bom jornalismo, a gente mostra, né, todas as pessoas. Gustavo, você pode botar o vídeo do mito lá no shopping? No shopping? No shopping. Vou botar aqui, deixa eu botar aqui na ponta certinho, porque na agulha. Nós tivemos... É emblemático. Uma manifestação... A gente aqui não é um jornalismo parcial, né? A gente aqui é imparcial. Então, por exemplo, tem uma pessoa que é popular igual o presidente, a gente também mostra. Né? As pessoas gostam, né, dessa pessoa, e onde ele vai também é ovacionado. Isso tem que ser mostrado. Por isso que eu falei para o Gustavo, coloca aqui esse vídeo, que é importante. Vamos lá, pessoal. 2 trechinhos. A vida tá difícil pro senhor, cheio de segurança, né? Difícil, né? Muito. Shopping Leblon, esquerda caviar. Tá difícil pro senhor a vida, né? É isso aí. Muito duro. 7 de setembro foi difícil pro senhor? 7 de setembro? Foi muito difícil a data? Muito difícil, né? Tava vazia a rua, né? Pela liberdade do povo brasileiro, sem vergonha. Nem todo herói usa capa, né? Sabe quem foi? Esse mito aí estava no shopping, sendo ovacionado aqui no Rio de Janeiro, rapaz. É o meu ídolo. Luiz Roberto Barroso. Foi lá no shopping, meu irmão, os caras não consegue mais andar em lugar nenhum sem ser hostilizados. A verdade é essa. E não é por nós, não. É pelo povo brasileiro. É a rejeição deles, porque não tem conexão
não representam ninguém, o povo não se sente representado e nem tem orgulho do que a gente vê hoje nessa justiça. Essa que é a verdade. E aí, por onde andam, amargam essa impopularidade. Enquanto você vê um presidente que é o dia inteiro massacrado na velha mídia, você vê, né, um ministro do Judiciário, né, que deveria, inclusive, né, nós gostaríamos de nos orgulhar, né, dos ministros do Judiciário, porque a Justiça, né, é um órgão que deveria orgulhar o brasileiro, está lá exatamente para reparar as injustiças. A gente deveria ter orgulho disso. Mas o que acontece? Quando eles saem às ruas, é essa vergonha que passa. O povo não se sente representado. Colheita, né? plantar. E aí, pois é, mas o outro que sai às ruas e leva milhões é que é o ditador, é que é o genocida, né? Na verdade, tudo não passa de uma grande inveja, de uma grande frustração, porque nós temos hoje alguém que se preocupa em governar para o povo. Acabou aquele velho momento em que a política, em que o sistema como um todo, né, governava para os seus interesses próprios. Agora, nós temos um líder que peita esse sistema e que governa para o povo. Né? Muita gente fica preocupada, mas vai ter... Calma. Acalma o seu coração, garotinho. Fica tranquilo. O presidente não é bobo, o presidente sabe de tudo, né? Tá cheio de gente que fala, vai ter golpe, eu sei como é que vai ser o golpe, não sei o quê. Calma, meu filho. Você acha que o presidente Ele também tem não sabe? informação que a gente não tem. Poxa! Né, Alan? Os técnicos das Forças Armadas que cuidam da segurança cibernética do país não sabem disso. Todo mundo sabe. Tenham paciência, né? Vamos confiar no presidente das Forças Armadas, porque eles sabem exatamente tudo que muita gente sabe. Né? Então, vamos ter paciência. O que a gente está vendo é um desespero do sistema, né? Porque eles estão vendo que o presidente tem um amplo apoio popular, e isso não pode mais ser escondido. O 7 de setembro mostrou aí as milhões de pessoas nas ruas, deixou o sistema desesperado, está incontrolável, eles não sabem mais o que fazer. E ninguém vai arriscar enfrentar esse povo. Né? Fala, Gustavo. Só para completar a informação, o vídeo é no Shopping Leblon, um dos shoppings mais nobres do Rio de Janeiro. Ele estava no lançamento de um livro, parece que ele escreveu no livro, tem texto dele, e de um advogado que estava com ele, andando ali, um proeminente advogado aqui do Rio, que estava com ele no vídeo. Quando ele é surpreendido por essa senhora, a gente vê um monte de segurança e ele saindo de fininho. Não é a primeira vez que acontece isso com o ministro Barroso, no mesmo Shopping Leblon. Ele também já esteve lá, já foi questionado por uma frequentadora do shopping, quando ele estava num sushi com a sua filha. Isso aconteceu, acho que ano passado, ano retrasado. Infelizmente, isso não é... Na verdade, isso é muito triste, né? Nós vermos essas figuras importantes da República, tendo que fugir do povo, porque, infelizmente, eles não falam a língua do povo, eles não têm conexão com o povo, eles não estão de acordo com os desejos populares. E o povo não quer nada de errado. O povo quer tão somente liberdade, respeito à Constituição, respeito ao resultado das urnas de 2018, que até hoje nós não temos. E respeito esse que está incomodando tanto todos os setores do nosso país, que eu vou ler para vocês aqui agora uma notícia que é importantíssima e vou mostrar o vídeo. Vamos lá. Twitter faz petição ao STF de 17 páginas e diz que o ministro Alexandre de Moraes cometeu censura prévia em ação contra empresários. Em petição sigilosa de 17 páginas endereçada ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, no dia 29 de agosto, o Twitter Brasil apontou a possibilidade de ocorrência de censura no bloqueio das contas determinado por ele na operação contra os empresários flagrados em uma reportagem do portal Metrópolis, debatendo a possibilidade de um golpe no país. Tem um vídeo aqui, e eu quero colocar um vídeo aqui para ficar registrado, né, que não é uma informação nossa, mas inclusive da própria CNN. Vamos lá. Petição sigilosa de 17 páginas, endereçada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 29 de agosto. E o que tem nessa petição? O Twitter Brasil apontou a possibilidade de ocorrência de censura
no bloqueio de contas determinada pelo Alexandre de Moraes na operação contra os empresários bolsonaristas, né, flagrados ali, como a gente sabe, numa reportagem do portal Metrópolis, debatendo a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. Nessa petição, o que diz o Twitter? Abre aspas. No respeitoso entendimento do Twitter Brasil, o bloqueio integral das contas de Luciano Hang poderia violar dispositivos constitucionais e a própria legislação infraconstitucional, considerando a possibilidade de caracterização de censura de conteúdo lícito existente nos milhares de twitters postados pelo usuário e também de censura prévia de conteúdo futuro lícito, não necessariamente vinculado ao objeto do inquérito em curso. Essa petição é assinada pelo escritório Pinheiro Neto, aqui é um dos maiores de São Paulo, do Brasil, que na sequência pede, o Twitter pede a reforma da decisão do Alexandre de Moraes, determinando que seja removido apenas o conteúdo específico potencialmente tipificado como ilícito e que seja revogada essa ordem de bloqueio integral da conta. Lembrando que, dentre as medidas autorizadas pelo Alexandre de Moraes, na decisão dele do dia 19 de agosto, estão o bloqueio de contas tanto do Luciano Hang, no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube, e também o bloqueio da conta do empresário José Cury no Instagram. Na prática, o Twitter pede o quê? Você aponta o que há de ilícito nas postagens em vez de bloquear a conta inteira. Na prática é isso, e levantando essa possibilidade de que o ministro Alexandre cometeu um ato de censura prévia. Bom, nós procuramos o ministro Alexandre, não se manifestou. Alan, deixa eu falar. Alan, deixa eu falar só uma coisa. Deixa eu só puxar o Canuto, porque ele não falou ainda. Eu preciso sair um segundo, só um segundinho que eu vou atender a porta aqui, um minutinho então. Tá? É só isso, peraí. Canuto, você como jurista, né, eu gostei até da fala do comentarista, porque ele diz o seguinte: se tem alguma coisa de errado, né, você aponta aquilo que está de errado, né, remove aquela parte que você considera errado. Não censurar, não bloquear a conta da pessoa, né, porque isso, de fato, é censura prévia. Como é que você enxerga mais essa parte? Porque nós já tivemos algumas emissoras se manifestando, a gente viu aquele editorial da Bandeirantes, que foi um editorial forte, falando dessa censura, todos os setores empresariais criticando essa decisão dele, agora o próprio Twitter, ou seja, todos os setores deixaram um recado claro: ele está violando completamente o devido processo legal e censurando pessoas, né, Canuto? Bom, para a gente saber o que está por trás disso, tem que pensar o seguinte: os dois, é uma briga de censores, os dois lados querem ter o controle da censura. O Alexandre de Moraes quer censurar o estilo dele, censurar conforme o interesse dele, e as Big Techs, Twitter e outros, querem censurar segundo o interesse deles, né? Essa é uma briga. O Twitter está dizendo: sou eu que censuro aqui, não é você. É isso que ele está falando. O Alexandre de Moraes, ele derrubou o perfil do Luciano Hang, porque o interesse dele assim, é usar qualquer coisa, um pretexto para escalar as pessoas. Você está fora. Né? Então, assim, ele quer mostrar poder, é uma briga de poder. Sou eu que mando, quem mexeu comigo vai se dar mal. O Alexandre de Moraes quer falar isso. Só que isso não é exatamente o interesse do Twitter. O Twitter quer audiência, ele quer as pessoas. Então, ele não quer excluir o Luciano Hang. Porque se começa a excluir o Luciano Hang, mais aquele, as pessoas começam a se concentrar na plataforma concorrente, que hoje é o Getter, e podem surgir outras, né? Aí as pessoas vão com o concorrente, de repente ele perde audiência. Então, como que as Big Techs fazem? Eles não estão hoje derrubando o perfil. Eles estão fazendo isso que o Twitter quer fazer. Derrubou o post, mas mantém a pessoa lá postando e dando audiência e atraindo o público para lá. O que eles fazem é derrubar post ou reduzir alcance. Tem uma plataforma, essa aqui que a gente está, que está falando abertamente, que reduz alcance de conteúdo que eles consideram suspeito. E outras plataformas fazem assim também. O próprio Twitter. Essa semana, agora na quarta-feira à noite, todo mundo que é conservador perdeu seguidor. Isso não atrapalha a audiência deles. Então, eles querem fazer a censura que interessa a eles, que é tirar seguidor, que é encher as nossas timelines de gente de esquerda que a gente nunca clicou, nunca interagiu, começa a aparecer na timeline. Não tem anjinho nessa história, não. Assim, o Twitter, estou sofrendo censura. Ele não é vítima de nada. O Twitter quer censurar conforme o seu interesse. É isso que eles querem fazer. Tanto é verdade que o Elon Musk chegou a fechar a compra do Twitter, mas depois que olhou lá, tinha no contrato que a compra está fechada,
preenchido determinados requisitos, né? Ele fez a auditoria, né, o due diligence lá dentro do Twitter, e falou, tem muito perfil fake, tem muita coisa aqui que não é verdade, vocês estavam vendendo uma coisa falsa, então não quero mais comprar. Até o Elon Musk chegou e fez isso. Então, não nos iludamos com isso, é uma briga de censores, é quem estabelece o critério de censura. É isso que eles estão discutindo. Bom, vou passar aqui agora para a Liliane, já vou aproveitar para juntar essa outra notícia, porque é esse mesmo ministro que diz o seguinte: Alexandre de Moraes proíbe o governo de divulgar propaganda sobre o novo cartão do Auxílio Brasil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido de autorização feito pelo governo para divulgar propaganda sobre o novo cartão do Auxílio Brasil. O ministro do TSE considerou que, apesar da necessidade de informar sobre o recebimento do cartão do programa social criado pelo governo Bolsonaro, não ficou comprovada a urgência para a realização da campanha em período eleitoral. Liliane, o governo tem que avisar as pessoas, né, do novo cartão que chegou e tudo mais, e não pode avisar, porque, segundo o ministro, isso é campanha eleitoral. A censura continua, né, Liliane? Alan, você me permita dizer, eu vou falar de uma intimidade aqui. Eu sou mulher, sou mãe, sou uma pessoa responsável pela minha família e preciso afirmar que para educar filho no Brasil está muito difícil por poucos exemplos que a gente tem, inclusive, na justiça. E quero me referir à minha intimidade porque em toda casa tem um filho birrento, não tem? Tem o filho birrento que quer contrariar as regras, que quer afrontar os pais. Tem. Mas aí, sabe o que acontece? Quando tem autoridade, quando tem pessoa que não tem rabo preso, como tem pessoa que pode dar uns gritos, que pode botar de castigo, a gente enquadra o filho. A gente enquadra. O problema é que a gente hoje tem uma família no Congresso Nacional com rabo preso. O problema é que a gente tem covardes no Senado. Vocês desculpam, porque eu, quando falo com o meu coração e que vejo essa injustiça acontecendo, não dá para se conformar. Agora, cadê o povo em cima da orelha do seu Pacheco, que ficou fazendo festinha privê lá para comemorar o bicentenário? Festinha privê, foi o que o senhor promoveu aí, com chefes de poderes, que não tem capacidade de ir para a rua numa festa comemorativa no Brasil pelos 200 anos de sua independência, porque quer colocar todo mundo no cabresto, pelo medo. E fala em golpe, todo mundo fala em golpe. Todo mundo fala em golpe. O golpe já foi dado no Brasil, gente. Que golpe que vocês estão esperando? Eu não espero mais nenhum, porque, por nossa parte, tem golpe nenhum. A gente não está promovendo o golpe. Agora eles já promoveram o golpe. O golpe já aconteceu dentro do judiciário. Porque você conversa com um jurista, não precisa ser o mais bambambam, expert, não, que só que leu lá a Constituição sabe interpretá-la conforme está escrito a lei, diz que isso é um vexame, o que está acontecendo hoje. Agora, os escritórios, os grandes juristas, eu nem sequer conseguiria, eu defendo pelo meu coração, né, pelo senso de justiça, mas não pelas leis, porque você precisa embasar a sua defesa. Onde estão todos? Eu fico aqui indignada porque, para além do que eles estão supondo, eles estão cometendo crime. Isso é crime. Dizer que uma pessoa está preparando um golpe porque está falando numa rede social. É crime ou não é, Canuto? Ué, então, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas? E por um bando de poucos que estão atrapalhando a vida de muitos. Cadê os homens? Cadê os homens desse Brasil? Cadê as mulheres juristas desse Brasil? É porque eu não tenho capacidade e competência. Agora, se eu chegar no Congresso, meu amor, se eu chegar como deputada federal, vocês vão ouvir falar de mim. Ou eu vou salvar ou eu vou ser presa. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E aí, Gustavo, a gente, nesse rol ainda de decisões do STF, do Judiciário como um todo, a PGR afirma que acionará plenário do STF contra a decisão de Moraes sobre empresários. A Procuradora-Geral da República pediu a anulação da operação contra empresários apoiadores do presidente Bolsonaro. Lindora Araújo contestou a versão dada pelo ministro Alexandre de Moraes de que o recurso apresentado por ela nesta sexta-feira estava fora do prazo. Lindora afirmou ainda que acionará
o plenário do STF contra a decisão de Moraes. Eu só quero fazer uma pausa aqui rápida, antes de passar para o Gustavo, porque, veja só, o Moraes disse que a Lindora perdeu o prazo. E a Lindora diz o contrário. O que ela está dizendo aqui é que ela não perdeu o prazo. Ou seja, é uma loucura. O cara está falando assim, ó, você perdeu. Não, eu não perdi o prazo não, meu filho. O prazo está aqui, ó. O que você está fazendo é uma coisa, está violando o meu direito de entrar. E aí eu vou acionar o plenário, porque o que você está falando é um absurdo. É claro que a gente sabe que acionando o plenário não vai dar em nada, óbvio. Mas o que ela está mostrando é que o cara está ultrapassando todos os limites, inclusive de respeitar um prazo de contestação. Não está podendo... É uma coisa de maluco, né? Olha, há muita denúncia em relação aos processos no STF. A PGR agora está reclamando, a PGR agora está correndo atrás, está questionando o que está sendo feito pelo ministro Alexandre de Moraes, porque parece que a água bateu no traseiro da PGR. Pelo menos 2 anos, há 2 anos, nós temos denúncias de não ter acesso aos processos advogados daqueles que estão sendo processados, sofrendo investigação através do STF. Por exemplo, o doutor Ricardo Freire Vasconcelos, que advogou durante muito tempo, não sei ainda se advoga, creio que sim, para o Oswaldo Eustáquio, ele cansou de falar isso. Nós não temos sequer acesso ao processo. O mesmo acontece agora com os advogados do empresário, e isso foi noticiado na grande imprensa agora. Há 2 anos, reiteradas vezes, vem sendo cometidos absurdos em relação aos processos. E aí, quando o advogado não tem acesso ao processo para saber o que está acontecendo, como é que o advogado pode sequer cumprir um prazo, por exemplo, se ele não sabe quando abre e quando termina o prazo? Se ele não sabe sequer do que seu advogado está sendo acusado. Então, o que a gente está vendo é mais um capítulo daquilo que começou lá atrás como uma árvore envenenada. E os frutos dessa árvore envenenada estão aí, todos eles envenenados, todos eles com problemas, e graças a Deus, antes tarde do que nunca, a gente está vendo a PGR se mexer. A verdade é que a justiça já foi passada para trás no Brasil há muito tempo. Quem fala isso não sou eu, não é o Canuto, não somos nós que estamos aqui. O doutor Ives Gandra Martins tem falado reiteradas vezes dos problemas que estão acontecendo e que a justiça não vem sendo respeitada no país. Vamos ver qual vai ser o final desse filme. Fato é que cada vez mais os absurdos continuam se sucedendo e mais gente tem reclamado disso. A gente só não espera que aconteça aqui no Brasil o que aconteceu na Venezuela, onde juízes que ajudaram a ratificar o golpe na Venezuela hoje trabalham de pipoqueiro ou estão refugiados em Miami, né? E aí, Canuto, para passar para você, ainda no hall, né, porque está cheio de notícia pipocando no judiciário, né? Há 22 dias das eleições, a gente deveria estar vendo muitas notícias sobre o executivo, o legislativo, sobre a política, mas o que a gente vê são as notícias sobre o judiciário ocupando as principais capas dos jornais. Lewandowski encaminha a PGR, notícia crime contra Bolsonaro por atos de 7 de setembro. Ricardo Lewandowski encaminhou a PGR uma notícia crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro relacionada ao feriado da Independência. A ação diz que o chefe do executivo teria usado a máquina pública para atividade político-partidária. Segundo a representação, o presidente teria feito uso do aparato público para divulgar suas propostas ao público que foi ao desfile da Independência em Brasília. O encaminhamento à Procuradoria é de praxe. No entanto, no texto da peça, o magistrado afirmou que as investigações preliminares devem ser adotadas pela PGR, mas que devem ficar sob supervisão do Supremo. Abre aspas para Lewandowski. Assinalo, a propósito, nessa linha de ideias, que a melhor compreensão hermenêutica dos referidos dispositivos constitucionais impõe que eventuais diligências preliminares sejam realizadas e comunicadas nestes mesmos autos que tramitam no âmbito deste Supremo Tribunal Federal e não em procedimento infenso ao controle do Poder Judiciário. A decisão, Lewandowski destaca que o Ministério Público deve se manifestar sobre eventuais diligências a ser realizadas. Canuto, aquilo que deveria ser praxe, apenas o encaminhamento para a PGR,
já tem ali um dedo do Lewandowski dizendo, olha, não é bem assim, reporte-se a esse tribunal, né, e tal, enfim, já ultrapassando mais uma vez as prerrogativas que deveria ser da PGR. O que ele está falando, tudo bem, receber uma denúncia e falar, o senhor que trata isso aqui é a PGR. Até aí, ok, que ele devia fazer encaminhar em ponto, mas já começa a querer dizer como que a PGR tem que fazer o trabalho dela. Né? Eu vou encaminhar, mas tem que fazer assim, assim, assim. E a independência da PGR? Cadê? Não tem, né? Você vai, mas vai ter que reportar aqui quem preside. Ele está dizendo o seguinte, quem preside o inquérito sou eu. Ou algum outro ministro do STF. Quem preside o inquérito tem que ser o Ministério Público, e não o Judiciário. Então, ele caminha essa denúncia de uso da máquina pública. Gente, ficou muito claro, todo ano tem o desfile de 7 de setembro. O presidente foi lá, participou do desfile, depois ele saiu e foi lá para outra estrutura que não tinha gasto público ali. A segurança do presidente, qualquer presidente ou qualquer governador no cargo, ele tem a segurança paga ali para ele, porque ele está no cargo e ele já está em eleição. E o partido tem que reembolsar. Tem um critério aí para o partido fazer o reembolso dessas despesas. Né? Então, assim, não teve dinheiro público nisso aí. O uso da máquina pública. Sabe quem usou a máquina pública? A turma da esquerda que está encheando. Usou lá o prédio da Faculdade de Direito no 11 de agosto, um prédio público, porque é uma faculdade pública, pago, mantido com dinheiro do povo, mantido lá toda a estrutura, as reformas, a segurança, a eletricidade, a limpeza, tudo pago com o seu dinheiro. Eles usaram isso para fazer a festinha deles anti-Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Uso político de um prédio público. Né? E o diretor da faculdade autorizando e gravando vídeo na internet chamando pro ato deles lá. Ato contra o Bolsonaro. Aí eu pergunto, o diretor da faculdade e outras autoridades vão responder por isso? Vão responder pela improbidade administrativa? Ali tem. Ali sim tinha que fuçar e processar. E não, um ato feito na rua, na Esplanada do Ministério foi na rua, em Copacabana foi na rua, na Paulista foi na rua, no Brasil inteiro foi na rua. Na rua com as pessoas pagando os carros de som. Vai dizer que... Aí não tem o que falar. Eles não têm o que falar daquela imagem. Não tem que falar. Aí começa com isso. Eu vou investigar se não teve o uso de dinheiro público. Aí veio o Lula para dar Cuscuz Clã. Era uma Cuscuz Clã aquilo. O cara falou isso porque não tem o que falar. Não tem. Eles estão procurando um argumento. Aí vem com esse do Cuscuz Clã e do dinheiro público. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Bom, e continuando ainda, né? Porque eu nunca vi tanta notícia de judiciário pipocando aí. Nós vamos ler mais uma, né? Que... Eu não falei do PGR, Alan. Oi? Eu não falei do PGR. Deixa eu falar um minutinho do PGR. Olha, deixa eu só dizer uma coisa. Os senhores serão as próximas vítimas. Já estão sendo. Tá bom? Tá bom? Tá dando asa para cobra. Tá bom? Vocês serão as próximas vítimas. Estão esperando derrubar a República? Estão esperando o quê para tomar atitude? Estão esperando o quê para fazer alguma coisa com o seu Pacheco? É o seu Pacheco! O parasita da história. Posso fazer uma pergunta aqui, Canuto, para você? Você me permite, por favor? Claro. Que você está na condução dos trabalhos, eu sou educada, viu? Eu sou educada, mas tem hora que a gente perde a estribeira. Escuta, explica para nós aqui, o chat está bombando aqui. Quem é que pode pegar no pescoço do seu Pacheco? Quem é que pode e terá autoridade para tirá-lo desse local que ele está com tanto poder e tanta inoperância? Os outros senadores. E os outros senadores só vão fazer isso se o povo pressionar. Primeiro, fazer uma renovação agora de um terço do Senado na eleição e pressionar os eleitos e os anteriores que só vão vencer o mandato, terminar o mandato em 2026. Pressão do povo nos senadores para ir para cima do Pacheco. Porque tem eleição para o Senado em fevereiro e os senadores podem eleger um outro presidente que não o Pacheco, inclusive para cima dele. Agora, se o povo fica acomodado, ele vai ficando, ele controla lá dos 81 senadores, fica lá com mais ou menos maioria, uma folguinha, uns 40, 50 senadores, seguram o Pacheco lá em cima para segurar esses processos, esses pedidos de impeachment de ministro do STF que não são sequer analisados. Não é nem rejeitado, a gente está reclamando de não serem analisados. Canuto, quem precisa analisar mais nada, Canuto? Pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar outra coisa para você aqui. A gente vai ter que esperar a eleição? A gente vai ter que esperar a eleição? Povo, se levante e vá para frente do Senado. É o Senado. A gente está pedindo golpe, não. A gente está pedindo que um servidor público trabalhe. Porque ele não está trabalhando, não. O senhor não trabalha. Aliás, o senhor foi fazer conversinha fora de hora,
fora de hora lá no STF. Sabe por quê? Porque o Congresso havia decidido, sim, pelo piso salarial dos enfermeiros. Agora o senhor vai decidir... Então, para que 513 deputados e 81 senadores? Para quê? Se o Congresso Nacional já tinha dado a resposta e o Executivo já tinha confirmado o que veio do Congresso. Para quê? Estão fazendo a gente idiota, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós estamos focando no lugar errado. Porque errar é da cabeça de cada um. Cada um que faça da vida o que quiser fazer, ok? Agora, corrigir a rota do nosso país é com a gente aqui. Bom, e falando ainda, né, mais uma vez, de judiciário, a gente tem essa notícia aqui, que é a bomba do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi preso e divulgou um vídeo fazendo graves denúncias sobre o Ministério Público. O delegado Alan Turnovski, preso nessa sexta-feira, sob suspeita de envolvimento com o jogo do bicho, o Ministério Público ainda não divulgou detalhes da denúncia. No dia 11/8, Alan gravou um vídeo que circula nas redes sociais, onde ele fala da possível operação que só foi ocorrer no dia de ontem, fazendo graves denúncias de perseguição política por parte da Defensoria Pública e do Ministério Público, responsável pelo pedido de prisão do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O Gustavo tem um vídeo para colocar aí, que o Turnovski fala, né? Eu vou pedir para ele colocar aí, porque a gente está falando de um judiciário que não é toda a cadeia que está comprometida. É claro que a gente sabe que tem uma parcela de pessoas íntegras e pessoas decentes, mas a gente está vendo essa parcela podre comprometendo todo o país, toda a sociedade, né? E vou pedir para o Gustavo, não sei se está no ponto aí, Gustavo, se tiver, pode colocar, porque é um vídeo forte, onde o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que só não é o chefe agora nesse momento que está licenciado, que ele está concorrendo, faz uma declaração fortíssima. É bom lembrar que a imprensa ontem, né, Alan? Só antes de colocar o vídeo, é bom lembrar que a imprensa ontem deu destaque que ele é bolsonarista, candidato a deputado federal pelo partido, pelo PL e apoiador do presidente Bolsonaro. A imprensa ontem o dia inteiro só falou sobre isso. E esse vídeo, preste atenção na data que o próprio ex-delegado fala. Quando ele fez esse vídeo? A operação foi ontem, dia 9 de setembro. Vejam a data que ele fala no vídeo. Vou botar aqui na tela para vocês. Prestem muita atenção no vídeo inteiro. As acusações que ele faz são muito graves. Bom, não sei se o Gustavo travou ali, acho que ele deu uma travadinha ali, mas enquanto ele vai se preparando ali, eu vou caminhar aqui para outra notícia, e assim que ele voltar a gente coloca o vídeo, que é uma notícia também que indigna os brasileiros. Em 2 anos, Luiz Fux gasta 3 milhões de reais em voos para casa. Isso da Polícia Civil. Voltei agora com o governador Cláudio Castro, já secretário de Estado, entreguei muito. Entreguei o que vocês não fizeram nos últimos 10 anos. Combati a milícia, prendi o Eco, o Macaquinho, o Latrel, combati o Jacarezinho. Mas no Jacarezinho não combati só o tráfico, não. Combati toda a estrutura do tráfico de drogas, inclusive os ativistas dentro da Defensoria e o grupo dentro do Ministério Público que tentou processar os policiais para justificar uma operação legítima da polícia, como se ela fosse uma chacina e agradar aí a parte esquerdista da nossa sociedade. Mas eu fui além. Eu combati também coisas que vocês não faziam há 10 anos, a contravenção, os homicídios da contravenção. Eu pedi prisão e consegui prisão do Rogério Andrade, do Bernardo Belo, que, aliás, vocês nunca pedem a prisão, né, do Bernardo Belo, só pedem de uma parte. Combati e pedi a prisão também do Escapura, pedi a prisão do Girão, estão todos presos, milicianos e contraventores da minha gestão. Então, agora, eu estou aqui na minha casa e quero saber por que vão entrar na minha casa? Por quê? Não sei, por perseguição política. Porque vocês sabem que eu estou forte na minha campanha. E como deputado federal, o jogo vai inverter. Hoje, só vocês podem armar para mim mentiras, inverdades, fazer uma costura para tentar vir aqui me desmoralizar. Eu não posso investigar vocês.
porque vocês são protegidos. Só que vocês não merecem a proteção que o Ministério Público tem. Vocês são a exceção, vocês são a escória do Ministério Público. É isso que vocês são. E eu vou ser deputado federal e eu vou abrir investigação contra vocês. Vocês são canalhas, arapombas. Vocês viveram fazendo falsos dossiês no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro explodiu de violência e vocês não foram retirados. Sabe por quê? Por causa dos falsos dossiês que vocês faziam na inteligência. E o que eu fiz com a inteligência quando eu cheguei? Eu explodi a inteligência de vocês. Eu acabei com a fábrica de dossiês. Sabe como é que vocês faziam? Vocês iam no orelhão, ligavam para o disco de denúncia que ia para vocês mesmos. Vocês transformavam esse disco de denúncia em relatório de inteligência e espalhavam pelo Brasil todo que a central era de vocês. E a pessoa passava a ser visada no Brasil todo como um falso dossiê, dizendo que ela cometeu crimes que ela jamais imaginou que estavam na conta dela. Eu acabei com isso, seus arapombas, canalhas. E hoje, se vocês entrarem na minha casa daqui a 1, 2 dias, eu não temo vocês. Eu vou estar aqui na minha casa com a minha família, esperando vocês, e eu vou soltar esse vídeo para o Brasil inteiro saber Deu para acompanhar? Deu. Travou um pouquinho no início, mas o importante foi esse final agora. E isso só vem a corroborar o que eu falo aqui já há mais de anos. O Rio de Janeiro só tem solução com uma intervenção federal. Né? Algumas pessoas dizem assim, o Alan é meio pé na porta. Não é pé na porta não, meu amigo. Se você não é do estado do Rio de Janeiro, você não conhece a nossa realidade. A gente conhece por dentro. A gente sabe como funciona o esquema aqui. É a situação de narco-estado. É o crime organizado dentro da estrutura pública. É isso. Não vai ter solução, meu irmão, se tiver gente fraca, se tiver gente que não tem coragem, disposição de enfrentar o sistema. Não adianta você vir com um projetinho, tá chegando a eleição, aí vem os novos candidatos, né? Eu tenho um projeto para a saúde, o outro tem um projeto para a educação, eu tenho um projeto para a infraestrutura. Meu irmão, nós estamos cheios de projetos excelentes aí. As leis, a gente não precisa de mais leis, não. Está cheio de lei. Está precisando de gente com coragem, com disposição para enfrentar o sistema. Porque o que falta é as leis serem cumpridas. Como é que vocês acham que o Rio de Janeiro vai dar certo? Como é que vocês acham que esse Estado vai dar certo com uma máfia dessa dentro do judiciário, meu caro? Tu viu o que o delegado falou? Os caras vão no orelhão e fazem uma ligação falsa para poder dizer, né, que os moradores foram atacados e não sei o quê, e não sei o que lá. Tudo para incriminar a polícia que faz o seu trabalho de combater o tráfico. Gente, a máquina está aparelhada. Não tem jeito. Se não tiver gente com sangue na veia, disposto, inclusive, a arriscar sua própria vida, porque a gente sabe que está mexendo com uma máfia grande, não vai mudar nada, não. É enxugar gelo. A solução seria intervenção federal. Mas não vai ter como, porque a gente sabe que isso vai paralisar todo o país, vai viabilizar o Brasil. Então, a gente precisa ter gente de coragem para enfrentar esses caras. É isso. Não adianta comprar ideia de candidato com lindos projetos. Não vai mudar. A gente não precisa de mais bons projetos para o Rio de Janeiro. Está cheio de bons projetos. A gente precisa de gente com coragem, com disposição para entrar lá e enfrentar esse sistema. Volto a dizer, não caiam nessa esparrela de projetinhos bonitos, né? Candidatos que vão chegar lá, eu tenho um projeto aqui para a área não sei o quê, a saúde vai ser igual a da Alemanha. Está cheio de cara falando um monte de coisa. Meu irmão, eu quero saber o seguinte, você vai ter coragem de entrar lá e bater de frente com essa máfia? Porque o que faz a vida do cidadão ser ruim, gente, não é falta de bons projetos, não. Está cheio de bons projetos. Está cheio de gente competente, inclusive, na máquina pública. O problema é esse grupo criminoso, que não é só no Rio de Janeiro, não. Isso está alastrado em todos os estados, nos 5.600 municípios. Todo mundo sabe que essas organizações criminosas é que fazem o povo sofrer. É por isso que Bolsonaro é atacado dia e noite, porque ele enfrenta, ele tem peito para enfrentar esse sistema. E a gente precisa de mais Bolsonaros em todo o país que não se curvem, que não se submetam, que não tenham medo de perder a sua própria vida, igual o presidente levou aquela facada lá, justamente combatendo esse sistema criminoso. É disso que a gente precisa. Por isso que o pessoal fica me perguntando, Alan, cadê? Manda aqui para mim suas propostas, não sei o quê. Estão pensando que eu vou
criar uns projetos de lei bonitos para dizer, vou fazer. Não, meu caro, nós vamos entrar com o pé na porta. É isso. Se não for entrar para enfrentar o sistema, sai de casa, fico aqui, pô, não preciso disso. Isso, gente, não é só no Rio, não. Eu estou falando do Rio porque a gente viu essa fala forte do delegado. Mas isso acontece em tudo quanto é lugar. Vocês de São Paulo, vocês do Nordeste, vocês do Sudeste, vocês do Centro-Oeste, tem certeza que todo mundo sabe que esse esquema criminoso funciona na máquina pública em tudo quanto é lugar. E é por isso que a situação do povo é ruim. Sabe quanto é o orçamento da saúde para o Rio de Janeiro esse ano? 7 bilhões de reais. Sabe quanto dinheiro é o orçamento tem. da educação? 8,5 bilhões. Dinheiro tem no Brasil inteiro. O que mais tem é dinheiro. O problema são esses corruptos, bandidos, sequestradores do dinheiro do povo. São eles que fazem a vida do povo ser uma vida miserável, como a gente viu, né, naquele vídeo, as pessoas simples, coitadas, não tendo o que comer. Não era para acontecer isso, mas é esses bandidos que assaltaram o nosso país, e são eles que precisam sair, e a gente tem que tirar esses canalhas de lá. Desculpa. Agora eu vou falar, sabe por quê? Porque nós temos gente para entrar. Entendeu? Você viu o desabafo seu aí, Alan? Eu preciso dizer, você desculpa te interromper de novo, hoje eu estou impossível, mas eu preciso dizer, vocês viram que foi da alma? Você viu que não tem discurso ensaiado? Você viu que não tem promessas vazias? Porque esse é o retrato do Brasil hoje. Está tudo dominado, essa é a frase. Agora, se você tem aqui, diante de vocês aí, meus cariocas queridos, povo do Rio de Janeiro, alguém que está com essa disposição, esse jovem que está com essa disposição e que tem caráter, que tem postura e que sabe discernir o que é certo e o que é errado, porque parece também, Alan, que o povo perdeu a noção. Relativizou, né, o bandidismo, o crime. Aqui não tem negociata, não. Aqui somos pessoas de valores. Então, eu peço você que está aí no Rio de Janeiro, que ouviu esse desabafo e esse retrato da realidade, que é pior, vindo de um delegado federal, né, da Polícia Federal, agora que está candidato também a deputado federal por aí, e do Alan. O Alan que está vindo a candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Você não botou seu número aqui, Alan? Fala o seu número, por favor. Não, eu nem gosto de botar para ninguém ninguém falar que a gente usa, né, isso aqui para fazer. Não é nada disso. Não estou nem aí. A contribuição que eu quero dar é essa. Se as pessoas acreditarem no que eu estou falando, é isso que eu vou fazer. Né? Fazer campanha, enxugar gelo, contar historinha, eu não preciso disso, honestamente. Não preciso. E peço a vocês, você, o Canuto e outros candidatos de outros. Olha, esse delegado que vocês viram aqui no vídeo, eu nem o conheço. Só conheço de nome, claro. Nem o conheço. Nunca o vi pessoalmente, nunca falei com ele. Parabéns! Parabéns para o delegado, que é meu xará, Alan Turnovski, né, que teve coragem de falar não só para o Rio, mas para o Brasil inteiro, a realidade que acontece na estrutura pública. É isso que os governos de esquerda implementaram no Brasil. Eles colocaram organização criminosa dentro do poder público. É isso. A gente precisa falar de maneira clara. A esquerda colocou o crime organizado dentro do poder público. É isso que faz a vida do cidadão brasileiro ser ruim. Inferno. Não é falta de verba, não é falta de bons gestores, é o crime organizado. É contra isso que Bolsonaro está lutando, combatendo, e não é de agora, não. É há 30 anos. Há 30 anos que ele está combatendo isso. Quem não se lembra daquele vídeo do Beiramar, lá no Congresso, falando, eu conheço o senhor, eu conheço a sua vida, eu sei que você é o único que não está no meio desse jogo sujo da canalhada. É isso. Esse é o orgulho que a gente tem que ter dos nossos políticos, né? Se é que a gente pode dizer assim, é de ter um criminoso, um vagabundo, um chefe de uma facção falando, declarando que aquele cara ali é o único que não se rendeu para o sistema. É de gente assim que a gente precisa. Se nós tivermos mais Bolsonaros na vida pública, tenho certeza, aos poucos, porque também nada é da noite para o dia, a gente vai mudando, vai diminuindo, vai colocando essa quadrilha para fora, vai extirpando esses canais da vida pública, e a vida da população vai melhorar muito. É cada um dando um pouquinho dessa contribuição. Não é fazer carreira política, eu não estou nem pensando nisso. Perfeito. Espero que também vocês não. É cada um dando um pouquinho de contribuição. Passa a bola para o outro depois. Vai fazendo vereadores. 24 está aí. Se os parlamentares não pensarem num projeto político, em eleger vereadores nos municípios, nós vamos continuar enxugando gelo, porque a máquina pública nos municípios é outro caso de corrupção imunda, deslavada.
Aqui no Rio de Janeiro tem um cara chamado Mário Peixoto, eu não tenho medo de falar, né? É o cara que derrubou o Witzel. Tem 100 empresas fornecendo para o Estado em nome de laranjas. 100 empresas. Como é que vai dar certo um negócio desse se você tem o crime organizado dentro da estrutura pública? Não tem como. Não tem como. Se nós não tivermos gente com a coragem que tem o presidente Bolsonaro, que teve a vida inteira de entrar para enfrentar o sistema, nada vai mudar. A gente vai ficar enxugando gelo, hora vai melhorar um pouquinho, hora vai piorar, hora melhora, hora piora, e esse lenga-lenga a vida inteira. Ô, Alan, mas o pessoal está perguntando aqui no chat. Está perguntando no chat seu número. Fala aí. Depois eles veem lá Tá. Eu preciso falar uma coisa aqui sobre isso que a gente acabou de ver. Há alguns anos atrás, nós tivemos o chefe da Procuradoria no Rio preso, Ministério Público. O Cláudio Lopes, ele era o chefe do Ministério Público no Rio, indicado pelo Sérgio Cabral, grana, propina, levava propina. O escândalo das rachadinhas, que só se falava do Flávio Bolsonaro, e ninguém falou até hoje do André Siciliano, que era o líder da lista lá, que movimentou mais de 48 milhões de reais, seus assessores movimentaram mais de 48 milhões, é o candidato do Lula ao Senado. Aquele escândalo começou com uma documentação que não poderia ser vazada através do Ministério Público para a Rede Televisão. O Alan Turnovski, ele fala ali daquela operação no Jacarezinho, onde todo mundo criticou a operação, onde os bandidos foram para o confronto, se duvidar, foram até usados por essa esquerda maldita, incitados a confrontar a polícia, e, obviamente, se confrontar a polícia, vão morrer sempre, porque o policial é treinado para fazer aquilo, o policial é treinado para combate, e não é, perdão até pela forma como eu vou me referir, não é um rapaz favelado, subnutrido, segurando um fuzil que pesa 50% do peso do corpo dele, que vai encarar um policial treinado. Obviamente, todos morreram. Mataram um policial e, a partir daquilo, todos morreram. E naquela operação, documentação do Ministério Público estava lá, dizendo quem estaria sendo procurado, dizendo quem seria alvo de operação policial, preparando aqueles para a operação que então aconteceu. E, infelizmente, a nossa mídia canalha, cachorra, cretina, injusta, má, vil, estelionatária, não deu voz a esse vídeo. Hoje eu vi na Jovem Pan um trecho do vídeo do Alan Turnovski, mas o trecho não fala da denúncia séria que ele faz. O trecho pega um pedaço ali do meio, descontextualiza, dá a impressão até de que ele é um cara marrento, um cara que não tem o que falar, um cara que não tem o que dizer. A Jovem Pan, que todos nós aí acompanhamos, seguimos e agradecemos por dar espaço à direita poder se manifestar. É muito triste a gente viver num país onde a mídia, infelizmente, serve a corruptores. É isso. A mídia serve a corruptores. Por ideologia ou por interesse próprio, jornalistas se prestam a esse papel. O jornalista que fez a matéria deveria ter colocado o trecho mais importante, a da denúncia de que o Ministério Público mente em relação à inteligência, que o Ministério Público falseia os dados, que o Ministério Público cria relatórios falsos através do Disque Denúncia. Mas isso ninguém abordou. Desde ontem só se fala que ele é bolsonarista e que ele tem ligação com o bicheiro. Somente isso. Somente isso. Triste demais. Canuto, você que é um cara da área jurídica, você que é um servidor federal, você que tem ampla experiência, mais de 20 anos dentro da estrutura pública, você deve ter muita coisa para contribuir sobre isso tudo aí, né? Pode falar, Canuto, está contigo a palavra. A estrutura do Brasil viciada, né? Sempre teve problema, sempre teve, mas a partir da Constituição de 88 se agravou muito mais. A corrupção foi se alastrando. É uma Constituição em 88 que não cabe no PIB, dá direito para todo mundo, dá abertura, dá espaço na máquina pública, boquinhas aqui, tetas ali, cada um querendo morder seu quinhão, gente que não se preocupa com o povo. A última coisa que esse pessoal se preocupa é com o povo, com o Brasil. Eles só querem saber do carguinho para poder morder alguma verbinha pública, legal ou ilegalmente, né? Às vezes uma mistura dos dois. Mas é tudo isso aí, é o uso do Estado, é o loteamento do Estado. O Estado que deveria servir a população, deveria gerir as políticas públicas, fazer apenas aquilo que as pessoas, as empresas, as famílias não conseguem fazer por conta própria. Aí o Estado, ou a prefeitura tem que
entrar e resolver aquele problema de organizar o trânsito que não é da cidade, não são as empresas, as pessoas que vão fazer isso. Aquilo que as prefeituras não conseguem fazer, os estados fazem, e que os estados não conseguem fazer, o governo federal faz. Esse devia ser o princípio adotado no Brasil. E não você concentrar tudo no governo, principalmente no governo federal, e da parte daí você distribuir algumas coisinhas para os locais, para os governos do estado, prefeituras. E parece que tem gente, esse povo aí, socialista, acha que o Estado tem que cuidar de tudo, da vida privada das pessoas, o Estado tem que ser imenso, grande. Estado grande significa mais tetas, mais bocas, mais custo, mais extorsão de dinheiro das pessoas através de impostos para custear essa máquina pública com corrupção e com todas essas mazelas que a gente vê, né? Então, o Estado não pode ser da forma como é hoje, grande, dominado pelo crime, não é isso. O Estado tem que ser simplesmente a gerência daquelas coisas básicas para a vida do cidadão. Então, eu sempre defendo, cara, o Estado mínimo, redução do tamanho do Estado, privatizar tudo que for possível. O Estado tem que concentrar suas forças naquilo que é essencial, reduzir imposto ao máximo e fazer o que é essencial. Fazer bem aquilo que é essencial, né? Hoje não faz nada, não faz nem o que é essencial e nem o resto. Quando se criou a ideia de governo, de Estado moderno, lá no século XV, século XVI, a ideia era cuidar de segurança. A ideia era robesiana. O homem é lobo do homem, precisamos ter um Estado forte para aplacar a guerra de todos contra todos. Então, ele cuidava de segurança e defesa. Era para isso que tinha governo. E aí depois foram inventando que tem que cuidar mais isso, mais aquilo, até chegar nos estados totalitários, seja na versão marxista, seja na versão nacional-socialista, fascista. São as três versões de estados totalitários do século XX. A versão comunista e a nazista, fascista. Aí, hoje a gente já, assim, tenta, né? Houve depois da queda do Muro de Berlim alguma tentativa de reformulação, de reconstrução disso aí, mas as forças do Estado totalitário continuam agindo e querem ter isso no Brasil. Querem ter um Estado grande, em que eles mamam e vivem disso. A pessoa vive de governo, né? Vive de teta. E isso, sabe, assim, tem que acabar. A população já está cansada, já cansou de dizer o que quer. E que aí o Brasil precisa de uma ampla reforma institucional. É constitucional, reforma institucional, reforma política, acabar com esse sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro ele é pensado para dificultar a entrada de gente nova, para facilitar a manutenção daquela classe política, da velha política de 88, que fez a Constituição de 88, que se alteram no poder, um sai de um cargo, vai para o outro, fica um tempinho fora, depois volta. E o novo é muito difícil, que alguém a renovação na política. Tem jeito, não é 100% impossível. O caso do Bolsonaro é 1 em 1 milhão que consegue chegar onde ele chegou, sem ser da velha política, sem estar no esquema. É 1 em 1 milhão. E permitindo candidatura independente no Brasil, mudando o sistema partidário, o sistema eleitoral, certamente a gente vai dar um grande passo para tentar amenizar isso aí. Esse modelo todo cria uma casta, sabe, de proteção ao crime dentro do Estado, através de 2 institutos principais: o foro privilegiado e a prisão em 4ª instância, né? Isso aí garante a impunidade de gente da velha política, de gente vamos dizer assim, do alto clero, enquanto o baixo clero realmente tem mais chance de ser punido caso cometa um crime. Um crime pequeno, banal às vezes. Mas os graúdos da política têm todos esses benefícios. Aí o inquérito fica lá no STF durante anos, parado, 10 anos, prescreveu. Ou então, até quando um representante da velha política é condenado nas instâncias inferiores, chega lá no Supremo, não vou anular sua condenação, tem que começar tudo de novo. E aí prescreve os crimes. Então, todo esse sistema é montado para garantir a impunidade dos amigos do rei. Existe uma casta que não está sujeita à lei, na prática, no papel está. Você não é como existia no antigo regime, né? Você dizia, a lei para a nobreza é uma, a lei para o povo é outra. Não. No papel está escrito que todos são iguais perante a lei. Só que, como já dizia o George Orwell na Revolução dos Bichos, né? Uns são mais iguais que os outros. Então, no papel está escrito que todos são iguais à lei, iguais perante a lei, né? Mas, na prática, aqueles que aplicam a lei, existe um sistema de compadrio que eles se garantem num regime especial, e que não há punição, ou quando há punições muito brandas, para dizer que teve opressão da sociedade, então coloca-se punições muito brandas. Mas o sistema se reinventa, ele é uma amálgama que se reinventa e se adapta às novas situações. Você cria um novo mecanismo, um novo instrumento para tentar destruir o mecanismo, mas o mecanismo ele se adapta, sobrevive, renova-se e vai se mantendo. O Brasil precisa realmente dar uma zerada no jogo, começar tudo de novo,
nova Constituição, precisa sim disso. Uma Constituição que realmente pense no povo, uma Constituição que caiba no PIB, que não produza um Estado gigantesco, um mastodonte, que sirva só de boca, de boquinhas, tetinhas, para essa turma da velha política. Meus amigos, 1h25 de jornal. Queria agradecer muitíssimo a vocês que nos acompanharam até agora, e, sobretudo, meus amigos de bancada, Gustavo Reis, Alex Canuto, Liliane Ventura, desejando a vocês um excelente final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, seus respectivos familiares, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Estamos em campanha 10.0, não é 2.0, não, para reeleger nosso presidente, para reeleger uma bancada excelente de pessoas que tenham garra, coragem, que tenham, de fato, essa conexão com o povo. E na próxima segunda-feira, às 10h30 da manhã, se Deus permitir, estaremos todos nós aqui com vocês, que é para quem nós fazemos esse jornal. E eu quero já pedir uma gentileza a cada um de vocês. Terminando essa programação, tome como missão, por favor, pegue o link dessa transmissão e compartilhe, pelo menos com 10 pessoas no privado, distribua entre os grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para que todo o Brasil possa conhecer essas verdades que nós falamos diariamente aqui. Nós só contamos com vocês. Vocês repararam aqui que em nenhum momento a gente pede ajuda financeira, não pedimos superchat, não pedimos nada. O que a gente quer, nosso objetivo, é fazer que essas verdades cheguem a todo o país. E, para isso, nós contamos com cada um de vocês. Muito obrigado e até segunda-feira, às 10h30 da manhã. Fiquem todos com Deus.